e no caso do Flamengo está recuperando aí a questão de tanto de contusões, como percebeu que o elenco não está dando conta, porque começou a ter problemas físicos demais, e aí para brigar, como está dizendo, em 3 frentes, sendo que eu acho que o jogo do Corinthians indica que a frente do brasileiro não é essa prioridade toda, né? Se a gente olhar como o time jogou, como foi a disposição física, como você tirou o Pedro quando estava precisando fazer um gol de empate, né? Por causa de minutagem, porque ele estava voltando de contusão e tal. Eu acho que tem um sinal ali de que, no mínimo, é um objetivo secundário em relação à Copa do Brasil e à Libertadores. Isso até eu acho que dá mais força para os outros 3, né? Em relação a essa disputa. Mas esse investimento tem a ver com isso, as SAFs, os donos, e uma disputa muito acirrada aí que acaba levando o Flamengo e Palmeiras a irem atrás das 2 SAFs em termos de investimento. O Flamengo não ia gastar esse dinheiro todo. O Palmeiras eu acho que já estava prevendo, porque tinha gastado menos, porque vendeu o Estevão, né? O Palmeiras tem muito dinheiro em caixa. Então eu acho que está turbinado. O brasileiro tem esse gasto significativo de aumento. Vamos ver por quanto tempo isso vai ser sustentável, né? Ô, Juca, falando nisso aí, mas falando no sentido contrário, estava vendo uma matéria hoje que tomei um susto com isso. O país que tem o maior número de jogadores da Premier League é o futebol brasileiro, é o Brasil. Tem 32 jogadores brasileiros da Premier League. Olha o número de jogadores. Confesso a vocês, jogadores que eu jamais tinha ouvido falar na minha vida. Não estou falando do André, que foi agora, né, do Ian Couto, mas tem jogadores que estão lá naqueles times menores, mas com dinheiro, com grana, né, podendo comprar, que para eles, com a Libra no bolso, comprar jogador brasileiro jovem é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Vi até uma explicação hoje do João e do Jean Oddi, tentando explicar, cada um com uma tese, mas teses parecidas. Quer dizer, a situação econômica, a Inglaterra ter saído. Antigamente, você contratava os jogadores da própria Europa, porque o jogador podia jogar, era o mercado, sabe? Quando acabou, quando a Inglaterra saiu fora, era comunitário, né? Abriu esse mercado, outro mercado. Vir para o Brasil é legal, tem bons jogadores jovens, e para eles é dinheiro de pinga. É claro, com um pouco de exagero, estou falando. Dinheiro, mais ou menos dinheiro de pinga. E também aquela exigência que havia para o jogador brasileiro jogar na Premier League caiu por terra. Porque agora é pontuação. Lembra, antigamente você tinha que fazer tantos jogos pela seleção para poder jogar. Hoje em dia você é uma pontuação que eu não entendo bem. Você já chega lá, pronto, estreia no dia seguinte. E já estreia falando inglês. Eles se preparam. Outro dia eu vi uma entrevista do Luiz Guilherme falando inglês. O André já está também falando, que é impressionante. Mudou. Agora, 32 jogadores brasileiros na Premier League, superando o número de jogadores italianos, franceses, africanos e tal, é impressionante. Você queria acrescentar alguma coisa? Assim, diga. Não, é porque esses dados que eu estava dando aqui do Brasil são do relatório da FIFA, né? A FIFA faz um relatório pós-janela explicando. E aí tem 2 dados. A Premier League é disparado a liga a Inglaterra que mais gasta dinheiro. E aí você compara com o Brasil. Eles compraram em jogador 9,5 bilhões de reais. O Brasil comprou 1. Então a gente está crescendo, mas olha a diferença de poder aquisitivo dos dois. E o segundo dado é que o jogador brasileiro é normalmente o maior ativo em quantidade que existe no futebol mundial. Se você for pegar, o Brasil é o que faz maior quantidade de operações de compra e venda. Hoje está perto da Inglaterra também, são números parecidos, mas assim, quantidade, né? Número de jogadores que saem e entram daquele país. E o jogador brasileiro é o que mais circula. O maior número de jogadores no mundo é de jogadores. Se você contar, porque vai ter lá na Tailândia até a Premier League. Agora, a tua história, né, Marrinha? Nem sempre, né? O montante de dinheiro estabelece uma diferença técnica, né? Eu estava vendo outro dia, a folha de pagamento do Corinthians é 10 vezes maior que a do Fortaleza. Nem por isso o Corinthians está lá em cima e o Fortaleza está embaixo. É o contrário. Agora, ô Zé Trajano, já que você me puxou a orelha pelo meu esquecimento, eu quero lhe dizer que eu fiquei muito surpreso com o seu interesse repentino sobre a seleção. Não tem interesse, não.
Eu Gostaria achei que curioso. você defendesse a sua posição. Não, eu não coloquei para defender. Eu também não dou a menor importância, a menor bola. Eu achei curioso a gente fazer o roteiro do programa e não ter uma linha sequer dedicada à seleção, que mostra não é o nosso desprezo. Eu acho que é um desprezo geral, é a falta de interesse geral do torcedor brasileiro, só daqueles pachecos da vida e tal. Claro, na hora do jogo a gente vai assistir Brasil e Equador, não só por obrigação, por causa do interesse profissional, mas eu só coloquei como um detalhe. A gente faz um roteiro, fala do Frank Capra, fala dos livros, fala não sei de quem. A seleção joga na sexta-feira e nós estamos se lixando para a seleção com justa razão. Fala, Bahia. Não, e demora o jogo da seleção, né? Acaba a rodada e os times não têm tempo para descansar, mas a seleção tem tempo, né? Acaba a rodada no domingo e o jogo da seleção é na sexta-feira. Ele tem 4 dias, né? Aí depois você põe mais 3 dias até a terça-feira. O que mais tem, eles põem o espaço nobre do calendário é a seleção, né? Seleção não só brasileira, né? Todas elas. A Conmebol vai lá e coloca as eliminatórias dela de um jeito nobre, né? Quando todo mundo fica apertado, é todo mundo lá naquele trem apertado, tentando voltar para casa, e a seleção no Mercedão, andando com espaço para todo lado. Olha, né? Ô Maria, o Juca, voltando um pouco ao que nós estávamos falando, jogador indo para fora, eu acho que também nunca houve na história do futebol brasileiro, não tem os números, de tanto jogador estrangeiro jogando no Campeonato Brasileiro, nos times da Série A. Nunca vi isso. Sim, por essa capacidade de investimento, né? O Brasil fez a limpa na América do Sul, né? A quantidade de argentino, colombiano, uruguaio que tem no Brasil é muito grande, né? Equatoriano, enfim. Acaba atraindo todos esses mercados porque tem salários e valores muito altos, né, para se pagar. Até quem não paga atrai jogadores, né, Juca? Veja como é a natureza humana, como diria Zé Trajano, citando quem mesmo? Zé Trindade, nosso querido e saudoso Zé Trindade. Olha aqui, o nosso Rubens Lisboa chama a minha atenção para o fato, Juca, veja aí, temos aqui o Leandro dentro do programa, já pediu 300 vezes, falem do Fortaleza, falem do meu Fortaleza, por favor. A hora que nós começamos o programa falando do Fortaleza, Zé Trajano colocou o Fortaleza como um dos favoritos dele, ou Fortaleza ou Botafogo. O Marrinha falou do Fortaleza. Eu falei do Fortaleza que eu, torcedor, quero mais o Fortaleza campeão do que qualquer um dos outros 3, por uma razão óbvia, né? Sou corintiano e, puxa vida, ver um time nordestino como foi o Bahia em 88, campeão brasileiro, seria a glória, ainda mais fruto de uma gestão competente, responsável, moderna, como é a gestão, né, do Marcelo Paz no Fortaleza. E eu estou vendo aqui, fui procurar mais, e aí, de repente, o mesmo Leandro, no começo do programa, me chama de Gagá. Ô, Leandro, qual é o seu problema? Etarismo? Ou foi porque eu disse que o Palmeiras era o maior favorito? Seja qual for o motivo, é feio da sua parte. Falamos do Fortaleza. Eu tenho a maior simpatia pelo Fortaleza e torcerei pelo Fortaleza para ele ser campeão, mas acredito que o Palmeiras tem mais chance que o Fortaleza. Essa é a minha opinião. É difícil um time jogando contra-ataque como joga o Fortaleza ganhar um campeonato de pontos corridos, né, Juca? Isso. É possível fazer uma grande campanha, mas ganhar o torneio, ganhar o campeonato é difícil, porque chega a determinados momentos que se cobra do time ter o jogo mais proposta. Não estou falando que tá errado o jogo do Fortaleza, não. É um jogo muito bem feito e tal. Estou falando que é só mais difícil esse estilo você ganhar o campeonato de pontos corridos. O mais fácil é ganhar um mata-mata. O Vojvoda meio que abandonou um jeito de jogar, né? Que o Fortaleza gostava muito de ter a bola, né? E agora, esse ano, nesse Brasileirão, está jogando menos com a bola do que jogava. Ele jogava mais com a bola quando ele enfrentava adversários inferiores e jogava sem a bola quando ele enfrentava adversários que ele considerava superior, né? E agora ele tem jogado sem a bola em todas as situações, né? Em todos, exatamente. Olha aqui.
Há uma outra questão, aliás, duas questões, como diria o outro. Uma eu vou fazer para o Trajano, outra para você, Marinha. A do Trajano. O Trajano, o São Paulo ainda não tem um time confiável. Nem um técnico confiável. É mesmo? É, porque o técnico está sempre suspenso, nunca está na boca do túnel, nunca está no vestiário. Quantas vezes o time. Por exemplo, a grande polêmica das últimas semanas, em relação ao São Paulo, foi aquela derrota e a substituição feita aos 49 do segundo tempo, quando o Zubeldia não estava ali, era um dos assistentes dele, que de vez em quando também é suspenso. Então, ficou um questionamento grande, por que só trocou aos 49? O Luciano estava sendo vaiado pela torcida, tinha um garoto para entrar, um garoto que jogou muito bem no jogo passado, fez gol e tal. O William Por que Gomes. só aos 49 do segundo tempo? Pela ausência do Zubeldia. Então, o São Paulo ainda não definiu, que parecia que tudo ia andando de uma forma tranquila, mas deu uma escorregada aqui, uma escorregada ali. Eu acho que São Paulo, ô Juca, o São Paulo vai ter que encarar o Atlético lá em Minas, com uma desvantagem, né? Num campeonato que interessa muito ao torcedor de São Paulo, porque dá dinheiro e é um campeonato que livrou a cara do São Paulo, que não via a cor de um título fazia muito tempo. Brasileiro, o São Paulo está ali onde devia estar, mais ou menos. Quinto, sexto, eu acho que vai ficar nessa posição e ganhar uma vaguinha na Libertadores. Mas falta alguma arrumação. Aliás, daquela coisa que eu falei ontem, falta construção, que é o termo mais usado pelos comentaristas e narradores hoje no futebol brasileiro. É construção para cá, construção para lá. Construção que eu gosto é a música do Chico Buarque, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Uma obra-prima de poesia e tal, né? Das maiores da história da música mundial. Então falta construção, para usar o termo que o pessoal está adorando agora. Eu não sei qual é o time titular do São Paulo. Dava a impressão que a gente sabia, mas agora eu não sei mais. Olha aqui. Outra coisa, contratou um jogador da Inglaterra, Sim. um lateral esquerdo. Jamal. Jamal, que é nome de pianista de jazz, né? Ele é do Newcastle, mas nunca jogou no Newcastle, acho que jogou uma ou duas vezes. Estava jogando na segunda divisão. Onde foram catar esse sujeito, de repente? Há essa enxurrada de jogador que está chegando, alguns são bons jogadores, vem a peso de ouro, mas tem outros que você fica pensando, onde é que descobriram esse tal de Jamal? Será que confundiram ele com alguém, com o primo dele, sei lá o quê? Vai chegar aí, o Jamal já deu entrevista, vou jogar num grande time, até parece que o Newcastle não é, né? Marinha, por que a torcida do Botafogo não lota o Newton Santos? 32 mil pessoas apenas, num estádio onde cabem 44 mil, num jogo como de sábado, 9h30 da noite, sábado à noite, domingo ninguém trabalha, não tem aula, contra o Fortaleza, disputa de liderança. O que mais o botafoguense quer para lotar o Newton Santos? E não é a desculpa agora, não. Era o Flamengo, era o Vasco, era o Fluminense, medo de violência, não, era o Fortaleza. Não ia ter confronto de torcida. Me explica. Juca, também não sei a explicação. Eu não consigo imaginar uma época para o botafoguense estar mais... E ele está empolgado na rua, a gente vê um monte de botafoguense com camisa na rua, assim, muita gente, mas essa ida ao estádio que a gente vê, ele lotou, né, no jogo da Libertadores contra o Palmeiras, no Clássico contra o Flamengo, que, enfim, teve essa motivação de você ter os jogos ali contra os rivais principais, que hoje estão disputando ali a ponta, mas nos outros jogos, realmente, você não vê. Às vezes dá 7 horas, aí reclamam que o horário é 7 horas. Aí quando é 8 horas, reclamam que o horário é 8 horas. Aí depois, quando é 4 horas da tarde, reclamam que está muito sol, entendeu? É assim, não sei, eu vi inclusive uma tese falando assim que o Botafogo no futuro, vai contratar muito, mas no futuro ele vai ter uma renda maior com o sócio torcedor. Como? Se quando está na liderança do campeonato, vai jogar um jogo pela ponta, né? Na verdade não estava na liderança, mas já sumiu nesse jogo, você não tem 20% a menos na capacidade, né? Porque a capacidade do Newton Santos é 40 mil, então você tem 32 mil. Então vai encher quando? Assim, eu acho que encheu contra o Palmeiras e Flamengo, mas
diante da fase do Botafogo e diante do que foi o Botafogo durante vários anos antes do ano passado, acho que deveria se prever que enchesse todo o jogo. Olha, estamos vivendo a fase que nunca vivemos em 20 anos. Vamos lá, gente. Vamos viver essa loucura, esse amor pelo clube e tal. Não sei, eu já ouvi tese inclusive no Botafoguense, que falou para mim, mas quando o Botafogo põe 30 mil, é a mesma coisa que a torcida do Flamengo botar 60 mil, pelo tamanho da torcida, né, e tal. Mas eu vejo assim, se tem capacidade para 40 mil, e a torcida do Botafogo tem, dependendo da pesquisa aqui, entre 10% e 15% da população do Rio de Janeiro, acho que dá para encher, né? Eu tenho a impressão, eu nunca fui ao Newton Santos, mas tenho uma sensação de longe, mesmo carioca que sou, aliás, estive aí há pouco tempo, semana passada, e até comentei, o Juca lembra, que era um dia de grande festa no Rio de Janeiro, que eu nunca tinha visto tantas camisas, tinha do Flamengo também, mas muito botafoguense, aparecendo com camisetas, vascaínos, tricolores, flamenguistas, uma festa, muito legal ver. Mas eu tenho a sensação que o estádio Newton Santos não é atraente para se chegar lá. Não é um estádio que te chama, sabe? Não te comove. Tá acostumada, né? Já está jogando há mais de 10 anos no Newton Santos. Mas não sei, aí eu acho que ainda falta alguma sinergia entre... Agora, a registrar a faixa, não sei como é que chama, o manto, que foi colocado pela torcida do Botafogo recentemente, que foi um negócio emocionante, lindo, com as cores do Botafogo e tal, na torcida, foi muito bonito. Qual?